Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus e no apagar, no desligar do tempo cronológico de 2021, nesse dia 29 de dezembro, nessa quarta-feira, eu quero aproveitar para convidar você para estar conosco celebrando o Senhor. Nós estamos num propósito muito interessante nesse mês de dezembro. Arrependimento, confissão e conversão. Tem tudo a ver com a minha vida em Deus, a sua vida em Deus. Eu quero ler hoje com você, aproveitando esse tema do culto de hoje, essa celebração de hoje, e compartilhar com você. Desculpe meu funga-funga aqui, é que eu estou meio atacado da rinite hoje, então você vai ouvir aí uns sonidozinhos tão somente por conta disso. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, após a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o dia conhecido como de Pentecostes, daí a origem do nome do povo pentecostal, né, que entende, assimila, crê e desfruta dos dons espirituais para os nossos dias. E dentro dessa questão, não é o propósito da minha fala com você hoje, dentro dessa questão, por conta de alguns serem tímidos, contraídos, outros expansivos e exagerados, muitas pessoas se retraem nessa questão e têm suas variadas opiniões. Como disse, não é o assunto para hoje. Mas em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, está escrito: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem pergunta isso são as pessoas, os judeus que vieram das mais variadas partes do mundo naquele dia, para a festa da Páscoa, para a celebração da Páscoa, e foi o dia que o Senhor escolheu para derramar do seu Espírito de forma abundante e transbordante, para que pudessem um número maior de pessoas, uma quantidade maior de pessoas, estar diante daquele derramar, daquela bênção vinda de Deus. E essas pessoas ouviram naquele momento aquelas pessoas que não tinham estudado as suas línguas falar na própria língua de cada um deles das maravilhas de Deus. E a palavra então diz que o que se dizia, e diante disso ficaram todos perplexos, e Pedro então faz o seu discurso segundo a Bíblia, a sua pregação. Na verdade, ele está querendo dizer para eles a razão que eles diziam: essas pessoas estão cheias de mosto. Então ele estava querendo dizer para eles que uma pessoa cheia de mosto não conseguiria falar na linguagem deles, que o que estava acontecendo ali era uma promessa de Deus que estava se cumprindo nos seus dias e para os seus dias. Só que quando Pedro toma a palavra e começa a lhes dizer, o propósito dele é tão somente explicar o que está acontecendo, mas daí o Espírito Santo já ministrando na sua vida de uma forma transbordante, totalmente diferente da que ele havia vivido até então. Ele começa a falar acerca de Cristo, do seu ministério, da salvação que eles, judeus, rejeitaram. Então, a Bíblia diz que eles, ouvindo isto, compungiram-se, ou seja, sentiram tristeza por seus pecados, porque o que Pedro dizia no seu discurso é: vocês mataram o Santo de Deus, vocês mataram um homem inocente. Pedro, está dizendo assim: vocês sacrificaram o Cordeiro da Páscoa, que era o Jesus puro, inocente, sem pecado.
E eles então sentiram tristeza no profundo do seu ser, demonstrando assim arrependimento, e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Então o Pedro, junto com os demais discípulos, o apóstolo, como está escrito aqui, disse para eles: vocês precisam se arrepender, se arrependam e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas perdem tempo nessa discussão teológica que não vai levar a lugar nenhum, e vamos obedecer o que está escrito na palavra, o composto da palavra. Não é assim que se entende, não é assim que se faz uma tese teológica, pegando daqui e juntando. Então, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é assim que se faz. E a Bíblia então diz que ele disse: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis também o dom do Espírito Santo. Então, como disse, falaria nisso hoje por conta do assunto de hoje à noite no culto de quarta-feira, que estaremos entregando, celebrando o Senhor. Então é um bom momento para eu e você refletirmos em que precisamos nos arrepender. Em relação a Deus, por certo, há muitas coisas que nós precisamos rever nosso posicionamento. Eu não vou me ater ao relacionamento com as pessoas, com a família, etc. Mas em relação a Deus, precisamos pensar nisso seriamente. Porque isso vai depender, ou disso vai depender a nossa salvação ou não. E ele disse: arrependei-vos, sejam batizados para perdão dos pecados. Está totalmente em conexão com o que Cristo disse. Aquele que crer e for batizado será salvo. Arrependei-vos, sejam batizados para perdão dos pecados. O arrependimento, a demonstração de que compreende que não deveria ter feito o que fez e que ao mesmo tempo gostaria de ter feito diferente, e aí terá a oportunidade de Deus para fazer, seguido do batismo, que é um ato público de fé, a declaração de que agora está então unido ao Senhor Jesus e ao corpo que é a igreja. A Bíblia diz então que receberá o perdão dos pecados, terá o perdão dos pecados. Isso é um ato para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu e você precisamos do dom do Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nunca foi tão necessário em todas as eras, mas na nossa existência. A gente se reporta historicamente a tantos episódios do caminho da igreja, a partir da sua formação por Jesus Cristo até o dia de hoje, e a gente fala de períodos negros da história, e a gente avalia a forma como o inimigo sempre atacou a igreja, né? A forma como ele atacou fisicamente, os leões que matavam os crentes, mas hoje o inimigo está atacando interiormente. Paulo é categórico em dizer de dardos inflamados que ele lança, e a gente tem que resistir firme com o escudo da fé. E a Bíblia então está dizendo de receber o dom do Espírito Santo, que é o poder do Espírito para nós lutarmos nesta batalha espiritual, com compreensão, com entendimento, mas com autoridade e com poder. 2022 é um tempo cronológico, não altera nada do dia a dia nosso, só que a luta continua, a batalha continua, todas as coisas continuam. Faça um teste. Se você estiver devendo R$100 de conta de luz e ela venceu em 2021, dezembro, experimenta não pagar para ver se em janeiro eles não cortam sua energia. É exatamente assim. A virada do tempo cronológico não altera direitos e obrigações. Nós temos que os cumprir. E se isso é em relação à vida humana material, como não será em relação espiritual? Só que eu e você podemos tomar posturas, e isso é de caráter de urgência. Você pode tomar, deve tomar, com arrependimento, com conversão do coração, com batismo e com a bênção do perdão dos seus pecados e com a chegada, com o poder do dom do Espírito Santo na sua vida. Não seria um bom momento de vivermos isso agora?
Venha hoje no culto às 19h30 e você vai ouvir um pouco mais desse assunto. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.